Sim! No ar, telescópio de número 88. Um número maravilhoso, né? É o infinito duas vezes, é o infinito ao quadrado, né? Estamos começando mais um telescópio para todo o Brasil, o mundo e o universo. Hoje eu estou aqui recebendo, eu sou o Hernani, para você que não me conhece, prazer, e estou recebendo ele, que é a pessoa famosa que está trazendo todos esses milhares de ouvintes que hoje se achegam a esse humilde podcast, Reinaldo Júnior. Boa noite, Reinaldo. Se apresente para os meus amigos e minha mãe, que talvez não te conheça, que são os únicos que ouvem aqui, que conhecem a gente e não conhecem você. Olá, galera que está ouvindo aí, eu sou o pastor Reinaldo Júnior, sou pastor, plantador da Igreja Batista 21, que é o nosso tema principal hoje, e também sou capelão do Colégio Batista Brasileiro. Olha só, hein? Que responsabilidade. Colégio centenário aqui da cidade de São Paulo. Nós estamos trazendo um capelão aqui, né? Recebendo toda a criançada que ele vai indicar aí o telescópio. Hoje o telescópio é classificação livre, né? Hoje não vai ter, né? Hoje não tem palavrão, hoje não tem nada, né? Violência, sangue. Hoje a garotada se achega aí, pode ouvir tranquilamente. E hoje também nesse esquema diferente, né? Vai ser só eu e o Reinaldo por diversas circunstâncias aí da vida, né? Hoje vai ser aquele estilo talk show. Reinaldo, a gente vai trazer aqui diversos pessoas importantes na sua vida, um arquivo confidencial com o Reinaldo Júnior, pra gente falar aí, te expor toda a sua história, não, brincadeira. Né, a gente vai tratar hoje, não é sobre o Reinaldo, talvez um dia a gente grave um telescópio biográfico com o Reinaldo, mas hoje a gente vai falar sobre plantação de igrejas, né? Reinaldo ele se autoconvocou-se assim, quando a gente lançou a enquete de assuntos, vamos falar sobre plantação de igreja, a gente topou porque é um assunto realmente interessante. E você que está ouvindo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você queira saber também com o Reinaldo, deixa seu comentário também. Se você ouviu, deixe seu comentário. As pessoas têm deixado de comentar assim, né? Não é querendo falar nada, mas comentário é o pagamento do podcaster, né, pra gente saber que o conteúdo tá sendo bom ou não, né, e que a gente vai também trocando ideia, e o Reinaldo também, a gente encaminha pro Reinaldo as dúvidas que vocês tiverem, para que ele ajude vocês nesse assunto que é muito interessante, que é a plantação de igrejas, certo? Reinaldo, vamos lá, começar. Plantação de igrejas. Por que uma pessoa deveria querer plantar uma igreja, né? Tem muita gente que ouve podcast, né? Muita gente hoje no Brasil talvez decepcionado com a igreja que está frequentando, da qual faz parte, situação lá política às vezes da igreja, decepcionados com a igreja. Essa é uma boa motivação para a pessoa sair e plantar uma igreja. Quais são as boas e as más motivações para se começar uma igreja nova? Bom, essa é uma questão boa. Primeiro, por que plantar uma nova igreja? Eu acho que a primeira resposta que me vem à cabeça é porque Jesus mandou a gente pregar o evangelho e fazer discípulos. E quando você prega o evangelho e faz um número de discípulos, você está plantando uma igreja, não tem muito jeito. O ajuntamento dos discípulos é a igreja, né? Então eu acredito muito nisso. Agora, realmente, a decepção com uma igreja ou com uma ex-igreja, né, como motivação para plantar, é um caminho um pouco perigoso, porque a coisa pode seguir às avessas, né? A pessoa está decepcionada com a igreja e vai justamente plantar uma nova igreja, pode ser um pouquinho problemático. Então eu acredito mais num caminho, eu diria que um caminho mais saudável é quando a pessoa acredita tanto na igreja que ela entende que uma nova igreja cooperará com todas as outras no avanço do evangelho. Você falou que você é o... Como é que você falou no começo da Igreja 21? É um plantador da igreja? Plantador da igreja. Você já foi pastor de igrejas grandes aqui na cidade, né? De São Paulo. Qual foi a sua motivação? Por que você começou a Igreja 21? Na verdade, assim, começando do começo, vamos dizer assim, desculpa a redundância, quando eu estava na Faculdade Batista, eu tinha um mestre chamado Fuf,
Ele era o tiozinho da Xerox, mas era um mestre. Ele dizia que o negócio era plantar novas igrejas e me encorajava muito a isso. Confesso que eu não levei isso tão a sério, porque eu achava que eu não teria esse chamado específico, sei lá. Eu trabalhava na Batista da Água Branca, depois de lá fui trabalhar na PIB de São Paulo com o pastor auxiliar, né, onde eu fiquei 5 anos, 2012 a 2017. E aí, mais ou menos no meio do meu ministério, ou no segundo terço, vamos dizer assim, um pastor amigo voltou com esse assunto para mim. Por que não plantar uma nova igreja? Isso em 2016. Aí eu comecei a entender que aquilo fazia sentido mesmo. Comecei a orar sobre isso. Depois eu fui para o Congresso do Movimento de Lausanne, da Indonésia, em agosto daquele ano, de 2016. E lá eu encontrei um monte de cara jovem, especialmente os brasileiros, plantando igreja num monte de canto do mundo, envolvidos, ministérios diferentes, gente em outros cantos do Brasil fazendo isso e do mundo. E eu que já vinha orando por isso há alguns meses, me encorajei ainda mais. Depois tive a oportunidade de ir para Nova York para uma conferência sobre cidade e igreja. Ouvi o Tim Keller, que é uma referência muito grande nesse tema. E ele também teve aqui no Brasil outro dia, né? Exatamente. No Brasil, né? Inclusive, tinha tanto pastor lá, se tivesse um terremoto, algum desastre ali, ia faltar pastor em São Paulo, porque todo mundo tava lá. Né? O Instagram. Por isso que eu não fui. Ia ficar um mercado grande pra caramba. Ia sobrar pra mim. Mas na verdade eu não consegui ir por conta do colégio. Mas, então isso foi me alimentando. Esse contato com o City to City depois, né? Ainda que pontualmente, numa conferência só que eu fui, nem era oficialmente do City to City. Então essas coisas foram me alimentando. E eu fiz essa proposta para a primeira igreja. A primeira igreja já tinha plantado 33 igrejas na sua história, a PIB de São Paulo, mas nos últimos anos não tinha plantado nenhuma, né? E então eu comecei a trabalhar com isso lá. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque assim, historicamente, o movimento era a igreja mãe, tinha uma congregação, que lá era tipo um campo avançado em outro bairro, outra cidade e tal, que era submissa àquela igreja mãe até que ela era emancipada e se organizava como igreja, né? A igreja é uma organização que, enfim, a gente, né, para deixar claro também, a galera vai, a igreja somos nós, tal, de fato, né, nós somos a igreja, mas a gente tá falando da organização da igreja como instituição, vamos dizer assim, né? Tem uma série de credos, uma série de regulamentos, uma série de doutrinas que a igreja está submissa a uma convenção, no caso da Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira ou a Convenção Batista do Brasil, né, que são diferentes. Enfim, a presbiteriana está submissa àquela organização e tudo mais. Isso é mais fácil ou é mais difícil do que ir começar uma igreja que não tem a ligação institucional com nenhum lugar e começar do zero mesmo? Eu acho que o modelo, né, que a gente está chamando aí de modelo mais antigo, vamos dizer assim, daquela congregação que tem uma igreja mãe que depois de algum tempo se emancipa, eu acredito que é o melhor caminho, é o caminho mais bíblico, inclusive, né? Se eu quiser montar do zero, assim, é mais difícil, não é? Eu acho que é muito mais difícil, mais difícil, né? E eu acho que esse deve ser o caminho que todo mundo deve procurar, né? Ter uma igreja mãe, ter um apoio inicial, seguir de alguma forma com mentoria dessa igreja mãe até encontrar um caminho próprio. Eu acho isso super importante. Porque também tem muita igreja que nasce de racha mesmo, assim, né? É difícil porque boa parte do público, talvez, ou até eu mesmo que tô falando, assim, você tem um monte de decepção com a igreja, e como você falou no começo, você vai sair para criar uma igreja nova, só alguém muito inocente acha que vai começar qualquer tipo de movimento, de igreja, de ajuntamento, juntar pessoas e não vai ter problemas, estresse e tudo mais. E essa questão de ter uma instituição maior que te mentorie, que te acompanhe, tem o lado ruim, talvez, né, de estar
não sei se é ruim, mas de estar submisso a, né, prestar contas, estar ali prestando relatório do que está acontecendo, mas te dá uma segurança também com relação à doutrina da igreja e tudo mais, que não foi uma coisa que nasceu da cabeça do nada, né? Só acha que um dia acordaram e fizeram toda a convenção e tudo mais, né? Coisas de centenas de anos, que foi pensado no problema que nasceu agora, né? Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Sim, com certeza. Mas eu ainda acho que esse amparo institucional ainda faz bastante sentido. Uhum. Desde que ele seja, óbvio, não seja tão engessado, né? Você tenha um certo um espaço saudável. E como na nossa eclesiologia batista, nosso modo de ser igreja, né? As igrejas são autônomas, e mesmo a congregação que é ligada a uma igreja-mãe, normalmente ela já goza de uma certa autonomia, né? De um certo... uma certa liberdade ali. Eu acho que isso é super válido. Tem modelos que são mais fechados, talvez seja um pouquinho mais difícil isso, né? E por que você acha que está tão em alta igrejas em célula, igrejas num modelo diferente do tradicional, né? Que talvez historicamente a igreja cristã, você olhava os grandes templos, igrejas com muita membresia, e hoje parece que talvez essa geração tem buscado igrejas menores, ou pelo menos células, tal. Por que você acha que esse fenômeno é tão presente assim hoje em dia, principalmente nas gerações mais jovens? Então, essa coisa do pequeno grupo, embora seja uma coisa amplamente amparada no Novo Testamento, né? Como um movimento contemporâneo, vem com um movimento de crescimento de igreja, na verdade, né? Veio como, digamos, metodologia de crescimento, principalmente. Depois a coisa foi se desenvolvendo de formas distintas, cada denominação foi encontrando o seu caminho para lidar com um pequeno grupo, né? A sua nomenclatura e tal. Mas hoje eu vejo que essa necessidade relacional que as pessoas têm, né? A gente está num mundo muito virtualizado, às vezes a igreja se institucionaliza demais também, e também se virtualiza, né? O que é necessário para comunicar com a geração, com a nossa geração. No entanto, toda a virtualização vai deixar carência de pessoalidade, né? E aí eu acredito que o pequeno grupo, ou um movimento mais recente que é a igreja nas casas mesmo, né? Que é a coisa da igreja na casa, que não se ajunta nunca, ou se ajunta muito pontualmente, não tem culto todo domingo, por exemplo, um movimento mais recente de igrejas nas casas. Acredito que supra essa carência relacional, menos institucional e menos e nada virtual, ou muito pouco virtual, né? Então acho que faz todo sentido. A gente nasceu assim também, já em pequeno grupo. A gente acredita muito nisso. Uhum. Na sua igreja, assim, que você iniciou, como é que foi? Veio uma galera junto com você da igreja que estava te enviando? Você chegou lá e foi no bairro da onde a igreja ia ser iniciada? Chamou uma galera que você já conhecia? Como é que foi? Então, na verdade, o apoio da primeira acabou não acontecendo. Na reta final, acabou não rolando. E a gente seguiu de forma independente. A gente ainda é carente de igreja-mãe, na verdade. A gente ainda está em busca disso. A gente tem um relacionamento com o Movimento de Igrejas 21 do Canadá, de Montreal. Inclusive a inspiração do nome, né? Veio deles, na verdade. A gente se identificou e passou a usar. E a gente está em contato com a convenção, está envolvido com programa da Convenção Batista do Estado, que é o Projeto Josué e tal, mas a gente ficou meio órfão nesse sentido. Mas a priori, o que acabou na prática acontecendo, nós tínhamos uma base de irmãos que eram da primeira igreja, mais ou menos 10 irmãos, que tinham essa conexão comigo e com esse sonho e tal, e foi a partir deles que a gente começou tudo, que a gente chama de grupo base, né? Uhum. E aí depois foram agregando pessoas, especialmente
alguns da Zona Norte, outros de outras regiões, porque a igreja, nós nos fixamos na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E aí foi se achegando outros. Hoje a gente tem uns 50 assim, no nosso radar, uns 30 em cada culto. É o povo que está se achegando nesse um pouco mais de um ano de trabalho. E a galera que vem de outras igrejas ou a galera que já nasceu fruto do trabalho que vocês começaram e tal? Olha, hoje a gente tem, desses 50, a gente tem 12 no nosso radar para batizar. Uhum. Então esses eram católicos ou até foram alguma vez em alguma igreja evangélica, mas não se firmaram, não se batizaram nem nada, né? Aí isso é 1/3 da nossa galera. Os outros 2/3 são evangélicos, alguns que estavam meio desigrejados, outros que... enfim, a maioria desses outros 2/3 é crentes, mas crentes que de alguma forma estavam mais distantes das suas igrejas, por motivos diferentes, cada um, e se achegaram então lá com a gente. Então eu dividiria nessas 3 fatias aí. E qual que é mais... Eu ia falar mais difícil de lidar ou de trabalhar, mas talvez seja melhor perguntar qual que é o seu... o que você sente mais chamado? Não sei o melhor jeito de perguntar isso, mas qual público é mais fácil de lidar com esse movimento aí? Os desigrejados, os decepcionados que vieram de outra igreja, que já vem cheio de feridas, ou a galera que tá chegando nova, ou é a mescla? Qual que é o caminho aí? Então, como a gente tá numa fase muito boa, então assim, eu não tô encontrando problema com ninguém, graças a Deus. Então isso é muito bom. Na questão dos desigrejados, a gente tem tido um bom acolhimento deles, e alguns que, digamos assim, nos frustraram um pouquinho, porque nós tínhamos alguns amigos que estão desigrejados há muito tempo e que a gente criou uma super expectativa de que eles iriam estar conosco. E de repente decidiram não estar porque eles decidiram seguir desigrejados, vamos dizer assim, né? Uhum. Há poucos dias atrás eu escutei até a nomenclatura multigrejado. Pra mim foi diferente, porque quer dar aquela variada, né? A justificativa de um irmão que ele tá indo em várias igrejas diferentes, então ele não tá desigrejado, ele tá multigrejado. Bom, por outro lado, aqueles que se chegam mais novos, a gente precisa meio que começar do zero, o que é ótimo, né? A gente fazer aquele panorama cristão desde o início e tal. A gente começou um curso lá na igreja de introdução à fé cristã, pensando nesse público, nessas pessoas. Então é muito legal, mas é um desafio também firmá-las nessa caminhada, né? Elas não estão habituadas com essa coisa da igreja, nem sempre todo domingo, pequeno grupo durante a semana, como é que é isso? Discipulado, o que é isso? Como é que funciona e tal. Então a gente se sente desafiado nessa integração, nesse caminho pedagógico com eles. Uhum. Mas a gente não se fecha assim de um público. A gente só quer não crente ou a gente só quer pessoas desigrejadas. Não. A gente está se colocando muito aberto. É lógico que a gente está sonhando com o primeiro batismo da igreja. Acho que isso vai gerar uma alegria imensa, as pessoas que vão ser batizadas e tal. Acho que isso é vida para a igreja, né? Uma igreja que não batiza, eu acho que ela vai murchando, assim. Sim. Mas enfim, a gente tá com esses 2 públicos ativos lá com a gente. E assim, existe muita igreja de nicho hoje em dia, né? Não sei, tem as igrejas do surfista, tem as igrejas dos descolados, tem igreja de roqueiro, tem igreja mais do... Assim, as igrejas estão indo para diferentes vertentes, assim. Qual que é a metodologia, ou qual que é a motivação de uma igreja se instalar em um determinado lugar? Ela é estratégico esse lugar? Ela escolhe o lugar pela necessidade que ela observa? Ou ela escolhe um método ou umas características de acordo com o lugar onde ela se instala? O que vem primeiro? Então, eu acho que depois do chamado, da convicção do plantador, eu acho que ele
tem que passar por uma fase de preparação, né, de estudo e tal, do tema mais especificamente. E aí ele vai construir esse projeto de plantação que vai envolver um público-alvo inicial, que tem a ver com o bairro, que tem a ver com um perfil socioeconômico, que tem a ver com o perfil dele mesmo, né, e de como ele se expressa, se comunica e tal. Eu acho que isso tudo conta. Mas o público-alvo, eu sempre chamo de público-alvo inicial, porque eu acho que restringir demais nunca é bom. E eu acho que nem é possível. Porque quando você abre a porta, põe a plaquinha, põe na internet, é uma igreja. E aí vai vir de tudo, eu acho. Né? Uhum. Óbvio que se você nicha mais no perfil, na comunicação, você vai ter uma tendência maior de atrair um público mais específico. Mas eu acho que mesmo essas igrejas que começam com um público mais específico, elas vão já se mesclando com o tempo. Né? Uhum. E no nosso caso da Igreja 21, a gente tinha uma ideia de ficar na região do centro da Consolação, de ter como esse público-alvo inicial mais o jovem universitário, dali do pedaço ali da Consolação e tal, mas a coisa ficou cara lá da região, para nossa realidade, sem esse apoio de igreja-mãe e tudo mais, né? Por outro lado também, a gente percebeu que o público, a base por onde a gente começou, né, essas 10, 12 pessoas iniciais, eram mais casais jovens, ou seja, gente mais parecida comigo e com a minha esposa, né, de 30 e poucos anos, ou beirando isso e tal. E aí a gente percebeu que o que a gente atraía era a gente mais parecida com a gente, que é a coisa também mais natural do mundo, né? As pessoas se aproximarem de você, mais parecidas com você. Então, a gente... E aí, somado tudo isso, somado que a gente não estava atraindo um público universitário, estava atraindo um público jovem casal, vamos dizer assim. E, além disso, o espaço do Centro caro. E aí, um irmão nosso ofereceu um espaço pra gente de graça, né? Assim, com o esforço dele, ele já alugava o espaço e tal. Ofereceu pra gente na Zona Norte, em Santana. E aí a gente já tinha, e fora isso, metade do nosso grupo base já era da Zona Norte. Então a gente viu que a coisa cooperou pra gente estar aí na Zona Norte. A gente acredita que foi a mão de Deus nisso, e a gente só foi discernindo, né? Uhum. E aí eu não tive crise nenhuma de mudar o projeto, de nos instalar ali na Zona Norte. E aí sim, perceber que essas pessoas realmente foram chegando mais parecida com a gente. Hoje já varia um pouco, nós temos um pouco de jovens mais novos, gente que está na faculdade, gente que está ainda até no cursinho e tal, mas também um pouco de gente mais velha, até pais de alguns desses casais jovens que estão frequentando a igreja. E aí a coisa já está acontecendo naquela diversidade boa de igreja que a gente tem bebê e idoso no mesmo culto. Então na nossa pequena galerinha a gente já tem de tudo lá. Quanto mais igreja, melhor. Vocês foram pra Zona Norte, vamos pra Zona Norte, chegou lá, tem uma igreja na frente, do outro lado da rua. Por que a igreja, aqui perto do meu bairro, tem uma igreja aqui que parece... Tem as ruas aqui em São Paulo, não tem a rua do comércio de X, a rua do comércio de Y, tem uma rua aqui perto que é a rua das igrejas, porque deve ter umas 8, 9 igrejas evangélicas, quase uma de frente para outra, uma do lado da outra. O mundo precisa de tanta igreja assim, ou seria um caminho melhor a gente unir forças e ter uma igreja só? Qual que é a sua ideia disso aí? Cara, se for pensar nesse binômio, quanto mais igrejas melhor, ou vamos reduzir um pouco o número de igrejas, eu penso que quanto mais igrejas melhor. O Timothy Keller diz que não há um melhor jeito de cumprir a grande comissão do que plantar novas igrejas. Primeiro, porque as igrejas morrem. A igreja é
não só misticamente ela é o corpo de Cristo, mas institucionalmente ela também tem uma vida útil, vamos dizer assim. Ela nasce, cresce e morre. Poucas igrejas evangélicas chegam a 200 anos, pouquíssimas. E aí a gente tem um número menor que chega a 100 e ainda um número bastante considerável que morre nos primeiros 4, que a gente vai chamar de mortalidade infantil de igrejas, né? Dados de pesquisa recente vão dizer que 40% das igrejas morrem nos primeiros 4 anos. Mas a gente entende que a plantação de novas igrejas traz um renovo para o evangelho, né? É uma nova oportunidade de se alcançar pessoas. Também a diversidade de pessoas que a gente precisa alcançar mostra a necessidade de termos uma diversidade de igreja. Então, eu gosto muito, aprecio muito a diversidade de igrejas, porque eu acho que é nessa diversidade que as pessoas são alcançadas. Se a gente tiver igrejas muito parecidas ou em modelos específicos, ou pensar em poucas igrejas que concentrem multidões, eu acho que isso não é tão efetivo. Algumas pesquisas mostram isso, né, que mega churches não são tão efetivas do que igrejas de porte médio, vamos supor, que consiga discipular pessoas e dar conta do pastoreio, sem necessariamente ser a mega church, ou também ser a igreja pequenininha, que de tão pequena ela se inviabiliza, né? Então eu acho que um porte médio para a igreja, eu acho que torna ela bastante eficiente. Também existe o tiro da culatra dessa liberdade que a gente tem. A gente tem a instituição mais robusta aí da cristandade, é a Igreja Católica, né? Você sabe que a Igreja Católica segue lá, tem uma hierarquia milenar, ferrada, do Papa até o coroinha ali, você consegue identificar uma árvore ali de organização. Os evangélicos já são mais... tem uma liberdade maior. Também essa liberdade também não dá espaço para os problemas que a gente enfrenta como igreja aí, as heresias que aparecem e tudo mais. É o ônus desse bônus que tem da liberdade de criar igrejas e tudo mais, não? Aí sim, com certeza, porque quando você tem um número maior, o controle de qualidade, vamos dizer assim, vai ser bem mais baixo. Vai ser muito mais difícil. Então vai surgindo igreja de tudo quanto é jeito, e denominação e não denominação, né, igrejas independentes e tal. Mas ainda assim, eu acredito que no caso da igreja vale mais a pena pecar pelo excesso do que pela escassez. De verdade, porque eu acho que vamos pensar, porque assim, se a gente pensasse na igreja una, a gente continuaria no catolicismo, né? Uhum. Porque são cristãos e tal, tem a história em termos institucionais, estão lá desde o século III, século IV e tal, então ficaríamos todos lá, né? E manteríamos essa hegemonia católica. E a história mostrou que movimentos de renovação foram importantes e deram vazão a outros movimentos e submovimentos e tal. E aí a gente tem o que a gente tem hoje. Embora às vezes seja meio maluco de se ver, mas ainda assim eu acho que tem beleza nessa multiplicidade. Eu acho que o mundo cristão seria mais chato se ele fosse apenas católico. Não sei se é apenas católico, porque, não sei, é que é um problema que quem sou eu para vislumbrar qualquer tipo de solução, mas a gente também paga o preço de tanta igreja mequetrefe que aparece. Eu já contei em algum episódio passado aí que eu tinha um amigo na escola que eu não sei, ele deve ter na rede social, não sei se ele ouve o Telescópio, se ele ouve, um abraço, não vou citá-lo, mas ele estudou comigo e ele era meio empreendedor, assim, era trambiqueiro, sabe, fazia os negócios. Aí um dia eu encontrei com ele na rua, a gente já não estudava mais junto, eu falei, e aí, cara, o que você tá fazendo? Ele, não, eu comecei aí, negócio novo aí, um colega abrimos uma igreja, estamos fazendo não sei o que, aí, era uma visão empreendedora do cara, assim, que ele tava começando uma igreja. Não é que motivações, né, as boas motivações que a gente falou no começo aí, eram motivações
econômicas. Infelizmente tem um monte, né? Não sei se é um monte, mas tem igreja aí que é envolvida com um monte de coisa que não tem a ver com o evangelho e que usa o nome de igreja, a fachada de igreja e cria esse furdúncio evangélico que mais envergonha do que é efetivo. Mas isso é a opinião de um leigo, né? Você é um cara escolado, né, no assunto, né? Essa opinião com certeza tem mais robustez do que do meu achismo. Não, mas aí é o cara pilantra também, né? Eu acho que também tem a separação do cara que é bem intencionado e mal preparado e que vai fazer talvez besteiras porque ele é mal preparado, mas se ele for bem intencionado, ele pode achar um caminho, né? Pode se preparar. Mas melhor. Tem o pior, tem o cara que é bem preparado, tem o cara mal intencionado. Exato. É pior. Exatamente, porque ele vai saber manipular as estruturas de poder e etc. Né? Então o cara vai fazer isso, mas ainda assim eu quero crer que é uma minoria da turma que tá plantando igreja ou que plantou um dia. Eu acho que a bastante maioria plantou com uma intenção realmente no evangelho. E aí você falou das mega igrejas e tal, igrejas médias são mais efetivas, e você tá numa igreja que é pequena, que tá começando. O que seria um parâmetro de sucesso ou fracasso para a igreja, principalmente nesse começo? É o número de batismos, é conseguir uma adesão maior de pessoas, views em rede social, o quanto que ela repercute, ou qual que é o que seria um caso de sucesso ou um caso de fracasso para uma igreja nova? Para uma igreja nova, eu acho que o caso de fracasso é a morte dela, assim, né? Quando ela não consegue seguir em frente, né? Eu diria que são os primeiros 4 anos aí que alguns plantadores mais experientes dão como período-chave, onde a igreja, se ela passar os primeiros 4 anos, ela tem uma grande tendência de seguir um bom tempo, mas também há um potencial dela morrer nesses primeiros 4 anos. Então, acho que assim, a coisa mais triste do fracasso é ela morrer nesses primeiros 4 anos, né? Ela não dá conta de avançar, de ganhar pessoas, de batizar, de discipular, de ajuntar e seguir. E eu acredito que o sucesso ultrapassar os 4 anos de idade já é um sucesso, porque aí tem uma tendência dessa igreja viver muito mais. E aí eu acho que o crescimento no todo, né? Você tem que ter um número de pessoas que justifique ali uma nova igreja, um ajuntamento significativo. Aquilo tem que ser significativo para aquelas pessoas, né? Tem que ser profundo e significativo para elas. Elas precisam encontrar naquele lugar a comunidade delas, ali onde elas possam ser pastoreadas, discipuladas, onde elas possam servir também, né? Eu acho que a mega igreja talvez vai ter essa dificuldade maior de mobilização, né? As pessoas se escondem mais facilmente numa mega igreja, né? E numa pequena igreja, normalmente elas vão ter que estar ali, tanto em termos de discipulado, elas vão ser mais fáceis de ser encontradas, quanto na necessidade de serviço e ministério e tal. Então, eu não tenho, assim, um número para te dar, até porque eu acho que não é o caso, mas eu acredito nessa viabilidade, nessa relevância, nessa profundidade. Isso independente se ela vai ter 30 pessoas a 50, que é o número que a gente tem hoje, ou se ela vai ter 500 ou 1.000 ou 2.000 e caminhar para uma mega church lá na frente, né? Eu acho que tem mais a ver com profundidade. Eu gosto muito nessa fase de estudar a plantação de igreja, eu ouvi bastante o Ricardo Agreste, e muitas vezes ele falando isso para os plantadores, né? Para a gente se preocupar com a profundidade do nosso ministério e deixar Deus cuidar da largura, né? Eu acho que o crescimento em profundidade do plantador e do seu time é um sinal de sucesso. E não corre o risco também da igreja que fica estagnada, vira um clube ali de uma galera que, sabe, vira um clube mesmo, perde a noção de ser igreja, porque ser igreja tem a ver com viver o reino, e o reino é anunciado, né?
Não corre o risco também da igreja que nasce só da necessidade da galera continuar junto ali e viver naquele nanismo ali confortável e a igreja virar só um clube também. Seria um fracasso, não? É que assim, eu conheço comunidades tão legais assim, pequenininhas, que eu fico com muito cuidado de entrar nisso, né? Mas realmente, pensando num corpo saudável, ele cresce, né? Ele amadurece, ele cresce fisicamente, ele cresce na consciência, ele cresce em maturidade, né? Então, hoje o nosso sonho tem muito a ver com isso, assim, a gente quer crescer para todos os lados, para todos os campos, né? Em número, em maturidade, em profundidade. E às vezes, se você concentra-se na profundidade, você corre o risco de ficar meio clube. Se você concentra demais no número, você pode correr o risco de fazer da igreja um business, um marketing de multiplicação e aí entra em outros assuntos que também são interessantes para falar de igreja. Então eu mesmo fico tentando esse equilíbrio, assim, sabe? Então a gente quer crescer, quer evangelizar, quer ter mais pessoas, mas eu também não quero que a minha igreja seja um polishop de multiplicação, de pirâmide, de não sei multinível. Marketing multinível. Evangelho multinível. Exatamente. Não trata-se de vender qualquer produto, senão anunciar o evangelho, né? Então, eu acho que a gente está tentando um equilíbrio nesse caminho aí, vamos ver. Você falou aí dos cursos e tal, não é uma coisa que se faça assim, né, de maneira desregrada ou desorientada. Então, vamos supor que tem uma galera aí ouvindo que quer se organizar como igreja, tal. Quais seriam os principais métodos que você aponta hoje assim para início de igreja? A célula? Quais são os principais métodos aí de plantação de igreja? Cara, assim, que existem, né? Eu acredito pouco assim em métodos no sentido, né, daquela receita, tal, aquele 7 passos assim, né? 7 passos para o sucesso da sua igreja. Eu acredito em coisas mais orgânicas, assim. No meu caso, e sei lá se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo a gente, né, e pensa nisso. Eu acho que a primeira coisa é observar a si mesmo e a própria experiência, né? Porque eu acho que na plantação a gente vai trazer muito do que a gente é e da nossa experiência de vida. Então, ter uma autocrítica quanto à própria biografia e as próprias experiências serão muito importantes, porque a gente vai reproduzir muita coisa, né? E vai combater outras que a gente viu, viveu e não quer reproduzir. Então, primeiro esse exame. Depois, eu acho que são os cursos mesmo. A gente tem boas referências aí de movimentos de plantação de igreja, né? Eu mesmo fiz uma formação com o CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja. Fiz o curso online deles, que é bem estruturado, organizado, com boas dicas bibliográficas. Depois, fiz um curso com o pessoal da Atos 29 Brasil, do Restore, plantador intensivo. Aí me envolvi no programa de mentoria com eles, onde eu estou engajado até hoje, que é o Projeto Plantador. Depois eu fui estudar no Servo de Cristo também, fui fazer uma disciplina do mestrado sobre plantação de igreja, com o Sandro Baggio, que é um cara também bem legal, bem envolvido com esse movimento. Então eu fui, na verdade, assim, estudar, buscar referências literárias e tal, mas não atrás de método, não. Foi muito mais atrás de referência, de experiência, de histórias. Obviamente alguns caras são mais teóricos, outros são mais práticos, mas eu fui buscando essas referências. Mas para mim a coisa do pequeno grupo não tem para onde fugir, é muito necessário. Agora, eu sou muito flexível quanto ao pequeno grupo, né? Um pequeno grupo pode ser uma célula com foco em multiplicação, um pequeno grupo pode ser
um grupo de casais que faz uma confraria e se reúne para comer. Um pequeno grupo é uma banda e se reúne para ensaiar e ora, e é um pequeno grupo. Então, eu acho que não dá para fugir dessa lógica do pequeno grupo. Agora, como isso vai ser aplicado, é muitíssimo variado, né? Mas eu acho que precisa nascer com um pequeno grupo. Isso precisa se formar um núcleo duro, o que se chama na plantação de grupo base. Esse grupo base, quanto mais forte e maior, melhor, porque ele vai ser, digamos, a raiz da parada, né? A raiz da nova igreja. E eu acho que a partir desse grupo é que a gente constrói, que daí tem a ver com o próprio líder do grupo, mas com o restante do grupo em si também, que vai contar muito. Então já deu também várias dicas aí de formação, né? A necessidade de formação para quem está também numa empreitada dessa aí que precisa, né? A gente falou da importância de uma igreja que dê suporte e tal, mas que já deve ser de uma ajuda gigantesca, assim, ter uma igreja que te dá guarida e te dá ajuda no começo, mas se não tiver também, todas essas formações aí que o Juninho indicou, a gente vai tentar selecionar aí os sites das instituições para deixar no post aí para quem se interessar. E os problemas, Juninho? Quais que são os principais problemas no início de uma igreja, na plantação de uma igreja? Cara, para mim que estava acostumado a ter salário, né, institucional assim, da igreja e tal, a questão do sustento foi uma questão muito importante e muito difícil. Graças a Deus não foi difícil para mim, porque Deus nos supriu assim. Eu tive pessoas que ofertaram, principalmente no nosso primeiro ano, e eu consegui manter o sustento da minha casa, não com, né, o valor que eu tinha como pastor auxiliar na primeira igreja, mas a gente deu uma apertada, ajustou o orçamento e deu tudo certo. Mas o sustento é uma questão muito importante, não só para o plantador, porque ele pode, né, ser bivocacionado, levantar sustento de outra forma. Hoje, por exemplo, estou trabalhando no colégio e tal, mas porque a igreja nova precisa de estrutura, né? Carece, né? Você vai para um lugar, você vai pagar aluguel, você vai ter o culto, vai precisar de equipamento, vai precisar de cadeira. Então, essa questão financeira é uma questão muito importante. Depois são os dons e talentos de quem você tem ali no seu grupo base, né? É um alívio quando você tem pessoas que são diferentes de você e que estão nas frentes principais da igreja. Graças a Deus, desde o início a gente teve isso. A gente teve, por exemplo, gente para trabalhar com criança, e que não para tapar buraco, mas com paixão e com vocação para isso. No nosso louvor, a gente enfrentou um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, desde o início nós tivemos também pessoas com uma disposição de tocar e de cantar e de ministrar. Então esses foram os desafios que Deus foi nos suprindo, né? A minha maior preocupação no início era realmente o sustento, tanto da minha casa, do meu sustento pessoal, quanto do sustento da obra, vamos dizer assim, da igreja como um todo. Mas no meu caso, graças a Deus tem suprido nos dois aspectos. A gente tem conseguido evoluir com a nossa estrutura de espaço de culto e tal, e eu tenho tido meu sustento, graças a Deus, sem faltar nada. Mas eu diria que são os principais desafios. E além da mentoria, né? Isso eu também sempre tive, sempre prezei por isso, mas eu sei que às vezes plantadores que estão mais isolados, que estão talvez em locais mais distantes, vão carecer desse apoio. E eles precisam procurar isso, mesmo que seja à distância. Muito bem. Mais algo que você gostaria de acrescentar no nosso papo aí? Você acha que a gente não abordou, mas que são tópicos importantes quando se fala de plantação de igreja? Cara, eu acho que eu já compartilhei um pouco do que eu tô vivendo, das coisas que eu acredito quanto a isso, né? Acho que já tá dito aí.
o que eu reforço é dizer que é relevante sim a igreja, é relevante sim plantar novas igrejas. Agora, claro, quanto mais saudáveis, melhor, né? Quando a gente está sonhando com plantação de novas igrejas, a gente não está pensando em qualquer igreja, a gente não está pensando em coisas fora de planejamento ou de preparo, né? A gente está sonhando com igrejas saudáveis, com pessoas preparadas, comprometidas com o evangelho de verdade, etc. Então, eu diria isso: se a pessoa tem a vocação, entende a relevância disso, busca a preparação para isso, eu acho que a possibilidade de dar certo é muito grande. E a importância disso é enorme. O plantador não tem ideia do que aquela igreja que ele está plantando, a relevância que ela vai ter na história de existência dela, né? Eu tenho certeza que a PIB lá de São Paulo, que está com 120 anos, quem plantou ela, não sei se sabia da relevância dela para a história, né? Como tantos plantadores de tantas outras igrejas, né? Então eu mesmo não sei o que vai acontecer com a minha, mas eu acho que é importante, está sendo muito importante na minha vida e vai continuar sendo mesmo quando eu não estiver lá, por ser igreja, por ser de Jesus e tal. Maravilha, obrigado, Reinaldo, mais uma vez, né, por voltar ao Telescópio, por aceitar o nosso convite aí para conversar. Se alguém quiser entrar em contato com você, quiser saber mais sobre a Igreja 21, quais são os caminhos aí para conversar com você? Cara, é muito fácil. O meu e-mail, depois você tem, eu pediria para você, pode compartilhar, para as pessoas entrarem em contato por e-mail. Meu Instagram, Reinaldo Júnior 8, meu Facebook é Reinaldo Júnior. Tô super aberto, tô super disposto a contribuir com quem tiver a fim de servir, especialmente nessa área que eu tô tão engajado nesse momento, né, da minha vida. Então é isso aí. Tô aberto, tô super disposto e disponível. Maravilha, mais uma vez obrigado a você que nos ouviu, que acompanhou aí o nosso papo. Compartilhe esse conteúdo aí se você gostou, deixe seu comentário, siga-nos nas redes sociais, sempre @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, nossos padrinhos aí, quem nos abriga, sempre @Crentaços. E é isso aí, todo dia 10, Telescópio, sempre com mais um assunto aí para a gente conversar sobre a nossa realidade social, sobre a Igreja de Cristo, sobre a nossa vida nesse mundo cada vez mais maluco, certo? Obrigado, gente. Valeu, Hernani. Obrigado. Valeu, galera do Telescópio. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!